E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Finalmente estou de volta da Bienal. O vídeo de segunda-feira que vocês viram era um vídeo que eu já tinha pré-gravado, mas agora estou de volta na minha casa. Quer dizer, aqui não é minha casa, né? Aqui é o escritório. Mas eu tava com saudade até de gravar vídeo pro YouTube, de ficar falando, batendo um monte de papo, enfim. E esse é um vídeo que eu quis gravar porque desde que eu tava na Bienal, já acompanhando os últimos dias e tal por lá, eu reparei que tinham acontecido algumas situações polêmicas. Uma situação foi bem emblemática e ela bombou muito no Twitter, então eu fiquei com vontade de falar sobre ela, mas como eu fui vendo outras coisas, ouvindo falar em outras coisas, decidi juntar tudo num vídeo só e fazer uma coisa sobre um resultado final da Bienal, das tretas, das confusões, de coisas que aconteceram. Não vou entrar em detalhes de números, etc, mas eu acho que tá todo mundo vendo. Se você não viu ainda, recomendo que entre no site do Publish News, né, que saiu uma matéria falando sobre os resultados da Bienal. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso pra aquela rede, sabe a rede da dancinha? Eu vou fazer um vídeo pra essa outra rede falando um pouco sobre os números e fazendo uma análise mais ampla sobre como foi essa Bienal comercialmente, financeiramente, mas vou deixar pra falar nesse vídeo aqui um pouco mais sobre uma avaliação geral. Bom, vamos começar então. Antes de tudo, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, compartilha esse vídeo nos seus stories, Twitter, etc, que me ajuda muito, apoie o canal pra participar do nosso clube de leitura, enfim. Bom, o primeiro assunto que eu quero trazer nesse vídeo é uma coisa minha. É uma questão minha que eu quero deixar aqui clara, porque eu já vi um ou outro comentário no Twitter e eu não sei as coisas que são conversadas ou discutidas pelo público no geral, e que eu não sei, porque eu não tô ali me procurando também no Twitter, etc, mas eu vi uma ou outra menção em que as pessoas falavam muito assim: ai, você vai estar na Bienal na segunda, na terça, na quarta, no próximo segundo final de semana, no primeiro final de semana, quais dias, você vai estar todo dia, onde você vai estar? E vi um ou dois tweets específicos falando assim: ah, eu acho que você tá indo muito pouco à Bienal, eu acho que você não está tanto assim na Bienal. E aí, eu acho que essa pessoa fez esse comentário e não com a intenção de uma crítica a mim. Eu acho que foi uma coisa do tipo: eu queria que vocês tivessem mais coisas da Bienal, mais eventos, em mais lugares, etc da Bienal. E aí, eu quero já tirar esse negócio da frente antes de entrar na treta dos outros, mas tá vendo, me expondo aqui de uma certa forma, que é o seguinte: realmente, eu só fui convidado para eventos dentro da Bienal no sábado, dia 2, né, primeiro sábado da Bienal. Eu tive um encontro de seguidores e depois desse encontro eu tive uma mesa, e todas elas acontecendo no stand da Ediouro, que é dona do selo Trama, do selo Nova Fronteira, Agir, Coquetel, e agora Livros da Alice, que é um selo novo de livros YA. E eu tive uma mesa que eu fui convidado pela Amazon pra mediar uma mesa com a Lindsay Viola, a Frines Rogacópolis e o Jefferson Tenório, que aconteceram no dia 7, no feriado, era uma quinta-feira, no dia 7 às 2 da tarde. Então eu só tive eventos nesses 2 dias. No dia 1º, que foi o primeiro dia da Bienal, eu fui porque a Ediouro me convidou pra fazer um Reels cobrindo o stand. Então eu fui mais cedo, cheguei, eles me deram um crachá de expositor também, o que foi muito bom, porque eu podia entrar e sair por qualquer porta da Bienal, não precisava entrar e sair pela porta, né, de convidados, então eu conseguia entrar e sair muito mais rápido, sem fila, sem confusão, sem muvuca, sem nada. Então isso foi muito bom, muito obrigado, Ediouro. E eles queriam que eu fosse cedo antes da Bienal abrir pra eu conseguir filmar o stand vazio, né, aquela coisa toda. E eu aproveitei, dei uma volta ali na Bienal antes dela abrir pra ver como estavam os stands. Inclusive fiz stories mostrando isso. E depois eu fui em outras marcas que me convidaram pra gravar lá. Então eu gravei na Estante Virtual, eu gravei na Paralela, que é selo da Companhia das Letras, eu gravei na Antofágica. Então eu dei uma volta em todas e tal, e fiz essas gravações que foram trabalhos que eu tinha que fazer. E aí o ponto é, eu nunca fui, nem quando, há muitos anos atrás, eu nunca fui de ir na Bienal todos os dias, porque eu acho muito cansativo, muito cheio, muito complexo, e normalmente durante a semana também vão menos pessoas que seguem a gente, vai mais escola e tal, e aí eu acabo privilegiando os finais de semana ou feriados, porque são dias que as pessoas vão mais. Num segundo ponto também é o seguinte: por exemplo, eu fiquei muito feliz com o resultado do encontro da Ediouro que rolou lá, e a mesa também. Inclusive eu fiquei super ansioso, achando que talvez fosse aparecer menos gente, de que não fosse ser tão legal quanto foi na Bienal de São Paulo, mas foi o oposto. O evento era de 11 da manhã, o encontro de seguidores era de 11 até 2 da tarde. Na verdade, até quando a gente tava conversando, a Ediouro perguntou pra mim se não seria melhor de 11 a 1, mas eu falei: olha, se for a quantidade de pessoas que foi em São Paulo, 2 horas não vai ser o suficiente, então eu preferia que fosse de 11 às 2. E eles: beleza, porque 2 a gente vai ter um outro evento, vai ter o Gato Galáctico e tal, então a gente vai tentar organizar de uma outra forma no stand pra um evento não atrapalhar o outro. Mas enfim, então tá, de 11 às 2, e aí de 2 às 3 você vai ter um intervalo ali pra 3 horas ter uma mesa que eu ia mediar, e depois disso, às 4 eu estaria livre, teria acabado ali o meu trabalho daquele dia. Só que eu fiquei de 11 às 2h45, porque a fila foi encerrada, era cerca de 1h30 da tarde, a fila foi encerrada, a Ediouro pediu pra encerrar a fila, e eu recebi todo mundo que tava na fila até 2h45. Então eu tive 15 minutos pra comer um salgado, e já tá pronto pra fazer a mesa.
fiz a mesa, e foi com o Thiago Valente e com a Cíntia Zagato, mas também outras pessoas que estavam ali participaram da mesa com a gente. A gente fez a mesa de 3 às 4, e 4 horas eu não pude ficar ali no mesmo espaço que eu tava recebendo gente, porque ia ter uma outra mesa, então eu fui pra um espaço lateral, pra um paredão lateral, e fiquei recebendo gente ainda até 6 da tarde. E aí, 6 da tarde, eu só tive que ir embora, eu só não continuei recebendo mais as pessoas, porque eu tive que ir embora porque eu tinha um evento do Esquilo às 6. Então, ou seja, eu fiquei recebendo gente e fazendo trabalhos ali de 11 até 6. Na sexta-feira eu já tinha encontrado um monte de outras pessoas. E no dia na quinta-feira, no dia 7, que foi o stand da Amazon, eu cheguei, era 2 horas da tarde a mesa, eu cheguei 1h30, e assim que eu cheguei já tinha um monte de gente que tava ali pra assistir a mesa, porque não tava rolando nada. E assim que eu cheguei, umas meninas começaram a gritar e tal, foi muito engraçado. E a Amazon não deixou eu ficar recebendo as pessoas só depois da mesa. E depois que a mesa acabou, que foi de 2 às 3, eu ainda fiquei mais 1h30, 2 horas recebendo as pessoas, tanto ali no stand da Amazon, depois eles me expulsaram da Amazon, porque eles tinham que liberar o espaço pra outras pessoas que estavam fazendo a próxima mesa, e me colocaram ali pro lado de fora. Quer dizer, não me colocaram, né? Eu fui pro lado de fora e continuei recebendo as pessoas, mas eles tiveram que encerrar a fila também. Então muita gente foi embora. Eu sei que eu não consegui falar com todo mundo, mas eu falei com o máximo de pessoas que eu consegui. Depois eu fui pra frente do TikTok, recebi mais um monte de gente na frente do TikTok. Depois fui pra Morro Branco gravar com o Vitor e recebi mais um monte de gente lá. O ponto é o seguinte: eu fiquei muito chateado porque pelo 8º ano seguido eu não estava na programação oficial da Bienal. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que tanta gente é convidada, às vezes pra mais de um evento dentro da Bienal, da programação oficial, não da programação das editoras, mas da programação oficial, e por que eu mais uma vez não fui convidado, né? Então fiquei aí me questionando. Isso de vez em quando toca em mim num lugar meio ruim, mas se eu tenho problema de autoestima na minha vida pessoal, eu não tenho um problema de autoestima no Livraria em Casa. Eu sei do resultado, eu sei do impacto, eu sei que a grande maioria dos autores que tava ali, internacionais ou nacionais, eu sei que eu tenho o maior vídeo do YouTube falando desses autores. Então assim, uma pena, mas eu acho que talvez as editoras e as marcas percam mais do que eu, no final das contas. Mas eu acho assim, hoje eu vou sempre à Bienal, eu nunca vou deixar de ir à Bienal, eu nunca vou deixar de ir lá ver os seguidores, tirar foto, ver as pessoas, etc. Hoje em dia eu não consigo mais curtir a Bienal como eu curtia há 5, 6 anos atrás. Hoje em dia eu fico num lugar, basicamente, e eu não consigo sair daquele lugar por horas e horas e horas. Eu não consigo comer, nenhum dia da Bienal eu comi comida direito, todos os dias eu comi folhado ou esfirra e Coca-Cola. Era o que tinha, porque era o que dava tempo, eu não consegui sentar em praça de alimentação direito. Teve um dia só, no primeiro dia, na sexta-feira, eu consegui sentar com o Rodolfo pra gente comer direito, mas os outros momentos todos eu comi salgado. Então eu acho que, se as marcas quiserem, elas me chamem pra trabalhar com elas. Se a Bienal quiser, a Bienal me chama pra fazer programação oficial, Bienal do Rio, Bienal de São Paulo. Eu vou sempre aceitar, eu sempre aceito. Eu sei que a Bienal não paga cachê, paga só pra mediador, mas não paga pra quem não é mediador. E tá tudo certo, não é sobre o dinheiro. Nesse caso específico foi mais complicado porque eu tive que viajar pro Rio de Janeiro e ficar 10 dias e não sai barato. Eu gastei mais de 3 mil reais do meu bolso, mas eu consegui trabalhos que pagaram esses 3 mil e que me deram lucro. Então assim, vocês veem o Bookster todos os dias na Bienal? Vocês veem a Paola todos os dias na Bienal? Vocês veem a Pan, eu acho que ela nem foi a Bienal, mas vocês veem os grandes blogueiros todos os dias na Bienal? Então, no final das contas, a gente tem que se valorizar pra que valorizem a gente, entendeu? Se ninguém me chamar pra trabalho nenhum, eu vou aparecer lá pelo menos um dia. Mas espero que na próxima Bienal ou nas próximas eu tenha trabalhos e que eu possa aparecer mais vezes. Mas também não consigo todos os dias. A não ser que eu realmente tenha um trabalho que eu não consiga dizer não, mas todos os dias é realmente muito difícil, muito complexo, porque é muito cansativo. Bom, enfim, vamos para as próximas polêmicas. Bom, tivemos aí a presença ilustríssima de Nicolas Ferreira e Ingrid da Silveira, que são dois, inicialmente, influenciadores de extrema-direita, conservadores, evangélicos, aquela coisa toda, a favor da família, em prol do bem, bolsonaristas, aquela história toda que a gente já sabe qual que é. O Nicolas, ele teve um livro que saiu aí, sei lá por onde, por que editora, não é nenhuma das editoras grandes, mais tradicionais, mas ele publicou um livro, aparentemente, e ele teve uma sessão de autógrafos, e a Ingrid, que é muito amiga dele, que já se candidatou a cargo eletivo no Rio e não conseguiu, mas vai conseguir, vai continuar tentando até conseguir, foi lá pra também causar e apareceu num outro evento. Primeira coisa, gerou duas questões. Uma questão, muita gente começou a levantar que a Bienal convidou o Nicolas, que a Bienal patrocinou o Nicolas, que tem um monte de autor que não tem espaço na Bienal e o Nicolas teve. E aí eu até vi pessoas da organização, etc, conversando sobre isso. Não foi a Bienal que convidou, e como a Bienal não pode proibir a entrada de ninguém. Foi essa editora que tinha um stand, uma mesa lá pra receber o Nicolas, e a Bienal não pode discernir quem que vai, quem que as editoras convidam ou deixam de convidar, independente se é uma editora minúscula ou uma editora gigantesca. Então, não foi um evento oficial da Bienal, a Bienal não deu dinheiro para o Nicolas, nem pra nada, mas ele apareceu lá e um monte de gente estava lá gritando, tirando foto e etc, etc, lidando como se ele fosse uma grande celebridade. O fato é que, gente, é uma coisa que eu sempre falo, ser leitor não significa ser uma pessoa progressista, uma pessoa que está preocupada com o
próximo, uma pessoa que se liga em questões políticas, sociais, etc. Não significa, né? Leitura é entretenimento, assim como uma pessoa lê, uma pessoa vê filme, a pessoa assiste um jogo de futebol, a pessoa ouve música, e isso não determina nenhum outro fator que implique na visão de mundo que ela tenha. É uma pena porque a grande maioria dos livros, porém não todos, vão tocar em assuntos que são tabu, que são complexos, etc, e que geram o pensamento, que geram a discussão, que geram a reflexão, mas tem um monte de gente que não reflete, não pensa e não tá nem aí e vai continuar estando nem aí e tá ali só pelo entretenimento, ou até porque tá lendo um livro mais técnico e quer aprender alguma coisa, mas não tá nem aí pra outras questões ou pra questões políticas, etc. Então não me espanta. Eu fico desapontado, mas não surpreso. A Ingrid da Silveira, eu acompanhei muito essa menina, especificamente depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, porque ela começou a gritar. Eu adoro ver essa galera, né, gritando, desesperada, nervosa, estressada. Você vê claramente que eles estão desesperados, mas eles tentam botar uma banca, enfim. Essa é uma menina influenciadora aí, de 20 e poucos anos, que cresceu muito no TikTok, falando um monte de absurdo, e o TikTok atinge um monte de gente, então vai ter um monte de gente doida, tem um monte de gente doida no nosso país, a gente sabe disso. Tem um monte de gente doida no mundo inteiro, né, não só no Brasil. E ela foi lá tentar causar numa mesa de discussão sobre literatura romântica, erótica, com outras autoras, como por exemplo a Sara Fidelis e tal. E ela levantou a mãozinha dela e falou sobre: vocês não acham que os livros eróticos, eles, assim como a pornografia, eles incentivam a objetificação das mulheres, romantizam, glamorizam o estupro, etc, etc, etc. E vocês não acham que as mulheres acabam sendo vistas como um objeto e é por isso que o homem só olha pra gente como uma coisa rapidinha e que passa, etc, etc? É engraçado que parece a gente até quase acredita que a Ingrid está realmente preocupada com o bem-estar da mulher. A gente às vezes fala assim, meu Deus, será que ela tá? Aí a gente fala assim, não tá. Isso é apenas pauta política, apenas populismo, apenas gritaria em troco de like, view, gente repostando pra aparecer, pra ter um monte de gente que vai falar, arrasou, diva, isso aí, etc, etc. Essa menina nunca deve ter lido um livro erótico na vida dela, talvez ela nunca tenha lido um livro de ficção na vida dela, ou pelo menos não que ela tenha entendido a mensagem como um todo. É fato, existem livros eróticos ou não eróticos que objetificam a mulher, que romantizam assédio, abuso, relacionamentos abusivos. A gente já viu, eu já falei de vários aqui. Vão acontecer, esses livros vão ter sim. Mas eu acho que ela tava ali numa mesa tentando causar e ela levou um fecho, porque a literatura erótica, de onde ela vem, o objetivo dela na verdade é o oposto, né? Ela objetifica muito mais o homem do que a mulher. E no final das contas é isso, ela não tá nem aí pra literatura, nem aí pro bem-estar da mulher, entendeu? É uma questão puramente política, puramente de querer causar e de fazer ali as pessoas acharem que realmente ela tava se importando muito com aquilo, mas a galera tava ela tava no meio de fãs de literatura erótica, no meio de autoras que escrevem literatura erótica, então ela levou um fecho e foi sobre. Vou entrar na mais crítica que eu falei, que foi a que mais gerou burburinho e tal nas redes sociais, mas depois eu tenho mais algumas outras pra falar também. Bom, a grande polêmica, eu acho, dessa Bienal, que ganhou muita repercussão no Twitter, principalmente, foi envolvendo a editora Nacional. E foi uma treta que me incomodou bastante e que eu acho que pegou muito mal pra editora. O branding foi muito, muito negativo. Pra quem não sabe, não conhece, eu acho que talvez muita gente que vai me assistir sabe quem é a Editora Nacional, mas a Editora Nacional é uma editora super antiga, que inclusive, pelo que eu li até na própria história deles, foi uma editora fundada por Machado de Assis, e hoje ela pertence ao grupo IBEP, que significa Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas. Eles são muito focados em livros pedagógicos, enfim, livros didáticos, escolares, etc, mas aos poucos eles foram entrando em outros tipos de mercado. E a Nacional também originou o selo Nasce, onde a Nasce ficou publicando apenas livros jovens, e a Nacional, o resto do tipo de literatura de entretenimento que eles já publicavam antes. E é o que aconteceu. A editora não teve um stand escrito Editora Nacional, um stand com a marca, nem com qualquer outra marca de IBEP, etc. Só que existia um stand chamado Livro em Casa. E esse Livro em Casa, na real, é um e-commerce onde todos os selos dentro da editora desse grupo IBEP são vendidos. Então você entrar no Livro em Casa, no site, você vai conseguir comprar livros da Nacional, da Nasce, da Conrad, que também é deles, e até da editora IBEP, né? Só que o ponto qual que é? Os autores da editora, os autores nacionais da editora, eles marcaram os dias de encontro, de autógrafo, nesse stand específico da Livro em Casa. E o que aconteceu é que os livros estavam esgotando muito rápido. A Aimee Oliveira não conseguiu, o Vinícius Grossos também não conseguiu, que também é autor da editora, não conseguiu ter o livro ali vendendo todos os dias. O Vinícius, eu acho que não teve livro dele por um bom tempo nos primeiros dias da Bienal. A Aimee teve num dos primeiros dias, porque ela teve uma sessão de autógrafos, mas também esgotaram todos os livros daquele dia e não houve reposição, ou não houve por um tempo reposição. E os autores começaram a
perceber. Eu vi Sara Fidelis também, que é autora da editora. Essa galera começou a falar, e aí, editora, vai te chegar amanhã? Ah, disse que tinha umas promessas, chegava no dia seguinte e não tinha livro pra vender. E aí, vários autores, a maioria, inclusive, dos autores que estão começando, ou que já começaram há um tempo, mas que estão querendo crescer a sua base de leitores, eles costumam ir à Bienal todos os dias, ou quase todos os dias, e eles ficam lá no stand, chamando as pessoas e falando sobre o livro, e autografando na hora, divulgando o livro, meio que convencendo as pessoas, um por um, a comprar aqueles livros ali deles, né? Isso acontece até nas grandes editoras, tá? Eu lembro muito quando o Vitor Martins publicou 15 Dias pela primeira vez, ele ficou lá, tipo, no stand da Globo, dias e dias e horas e horas e horas e horas, e meio que convencendo as pessoas, e apresentando o livro, e se mostrando como autor. Então, é um trabalho que acontece com muitas pessoas, né? Só que os autores estavam ali na Bienal pra divulgar o livro e não tinha livro para as pessoas comprarem. Então, como que faz? E aí, os autores começaram a botar a boca no trombone no Twitter, e isso começou a ganhar um tamanho, uma repercussão muito grande. No mercado, inclusive, eu vi muitos influenciadores, outros autores de outras editoras, até pessoas que trabalham em outras editoras, indo pro Twitter, tipo, meteu a boca no trombone e falar, editora nacional, e aí, cadê? Né? Cadê os livros da galera? E aí, pra mim, o que pegou mais mal de tudo, mais mal é ótima essa palavra, né? Mas o que pegou pior, a pior coisa que aconteceu foi que eles fizeram um comunicado, a editora nacional fez um comunicado no Twitter, dizendo que não tinha um stand original, um stand deles, da marca Editora Nacional, na Bienal, e que o parceiro Livro em Casa cedeu o espaço para ter livros da editora ali e para receber os autores para fazerem sessões de autógrafo. E aí eu comecei a ver uma galera falando e fui pesquisar, e a Livro em Casa pertence ao grupo IBEP. Então, a marca Livro em Casa é uma marca irmã à marca nacional, então não é um parceiro, né? Pelo que a gente conseguiu levantar, e eu postei isso no meu Twitter, não era um parceiro. É uma marca que, inclusive, é o e-commerce deles, como eu já falei, onde você consegue encontrar todos os livros desse conglomerado ali pra vender. Os livros não estavam ali simplesmente porque a editora não se preparou ou pra demanda, ou, sei lá, não mandou as caixas com tempo suficiente pra estarem ali. Enfim, alguma coisa muito estranha aconteceu e isso prejudicou os autores. Se demorou 1, 2, 3, 4, 5 dias, independente, prejudica os autores. Um dia que você não tá na maior Bienal de todas, você prejudica os autores. Principalmente os autores nacionais. Gente, a quantidade de gente que eu vi comprando livro nacional tava absurdo. O Pedro Ruas foi um dos autores com maior venda da Bienal. Ele falou que vendeu mais de 1000 livros em 10 dias. Mais de 1000 livros. Então, assim, é uma loucura. Ele foi o autor... ele foi o livro. O livro novo dele é o livro mais vendido do stand da Companhia das Letras, que é a maior editora do Brasil. Então, um dia que você não tenha livro do autor nacional, que tá ali no evento, inclusive, pra divulgar o livro no stand, perdem os dois. Inclusive, a marca perde mais do que o autor. Porque o autor normalmente ganha 10% do preço de capa e a marca ganha mais do que isso. Lógico, tem os custos, etc, etc, né? Receita não é igual a lucro, mas o autor, ele tá perdendo, mas a marca também tá. Então eu não entendi que tipo de estratégia comercial foi essa, ou desorganização, mas pegou super mal e foi o que me motivou a fazer esse vídeo, inclusive. Já trabalhei com a editora e sempre tive um relacionamento muito legal com eles e tal, mas eu não sei o que rolou, né? Eu não sei o que aconteceu. E a gente que tá no mercado, a gente precisa se posicionar, porque isso não pode acontecer, principalmente nem com o leitor que quer ler o livro e não consegue comprar, e nem com o autor. Até porque os livros estavam na promoção, estavam por um preço muito bom, estavam até mais baratos do que na Amazon, pelo que eu percebi. Então é muita sacanagem pra todo mundo, porque a galera que é público, ele não vai no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Tipo assim, às vezes vai um dia só, ou 2. Aí você chega no dia que você vai e não tem o livro pra comprar. O livro que tava na promoção por 20 reais, sei lá, você não consegue comprar. E aí? Entendeu? Não é só o autor que perde, nem a marca. O leitor também perde a oportunidade de comprar o livro mais barato. Até porque é mais barato, mas tem o custo de entrada na Bienal, tem o custo de comer lá dentro, tem o custo de locomoção, de ida e de volta. Então pro leitor também é caro tá ali, né? Não é 20 reais só. E outra, quando a Nacional fez o posicionamento deles do Twitter, sobre essa história toda de que era o parceiro e que não tinha todos os dias, etc, mas que o estoque ia ser reposto, eles anunciaram assim, os livros vão estar disponíveis durante a sessão de autógrafo dos autores. Só que aí, por exemplo, eles anunciaram os dias dos autores já tinham passado. Então assim, se você ia, sei lá, no dia 5 na Bienal, mas o autógrafo da Aimee era no dia 2, então você não teve a oportunidade de comprar o livro da Aimee, porque só tem o livro da Aimee no dia que a Aimee está disponível para autografar. Mas se você não pode ir no sábado, porque você tem outro compromisso, outra coisa, você trabalha, sei lá, e só pode ir na segunda, ou na quinta, ou no outro segundo final de semana, você não teve a oportunidade de comprar o livro da Aimee, porque só ia ter durante a sessão de autógrafo da Aimee. Então não faz sentido nenhum, fora que eles deram essas datas, tipo, retroativas, sabe? O posicionamento
posicionamento saiu, sei lá, no dia 4, relacionados a uma sessão de autógrafos que aconteceu no dia 2. Então, ou seja, foi uma cagada maior ainda pra marca. Isso dá uma repercussão muito negativa pra marca, que não é uma marca grande, que é uma marca que ainda precisa crescer muito pra se estabelecer, principalmente no leitor jovem, então uma pena. Bom, como vocês puderam reparar, o microfone parou de gravar sozinho, então eu fiquei 4 minutos falando aqui e só vai sair com o áudio da câmera, perdão, mas vamos voltar à normalidade. Eu soube também de uma outra editora que passou pela mesma história, que é a editora The Books, também parece que ficou sem livro de alguns autores nacionais lá, mas como não são autores tão grandes assim, eu acho que a repercussão foi bem menor do que o da Nacional, mas eu soube que rolou também, mas eu não vi muitos detalhes, então também não quero ficar me estendendo muito em coisas que às vezes foram bem menores, né? Rapidinhas agora. Eu soube que rolou puxão de cabelo na fila da Holly Black. Outra coisa que eu soube também, que foi bem complexa, me falaram, porque o meu encontro foi no sábado, né? Que era o mesmo dia da distribuição de senhas da Cassandra Clare. Aí ela recebeu 400 pessoas pra tirar foto e assinar. E depois teve uma mesa de discussão com ela também, eu acho. Que foi com o Alec apresentando. E o que eu fiquei sabendo é que tava marcado pro início da distribuição das senhas da Cassandra Clare pras 10 da manhã. Só que parece que começou às 9. E aí várias pessoas chegaram lá 10 e já não tinha mais senha, porque as senhas começaram a distribuir às 9. E isso é uma parada que até tava conversando com outras pessoas que gera muita confusão, porque eu soube que teve gente que chegou 1 da manhã, 2 da manhã e ficou acampada lá do lado de fora pra ser um dos primeiros a entrar na Bienal e conseguir pegar a senha. E eu também vi, por exemplo, eu conversei com uma menina que tirou foto comigo e tal, que ela veio do Pará para encontrar a Cassandra Clare. Então imagina você vir do Pará e você não conseguir senha para encontrar a Cassandra Clare, né? Ela, no caso, conseguiu, que bom, fiquei muito feliz por ela, mas eu imagino que muitas pessoas não conseguiram. É lógico, são 400 senhas. A Cassandra Clare tem muito mais fãs do que 400 pessoas. Então é óbvio que a grandíssima maioria das pessoas não vai ter oportunidade de poder conversar com a Cassandra Clare e pegar senha e tirar foto e etc, aquilo tudo. Mas eu me questiono muito se esse sistema de distribuir a senha no primeiro horário é o melhor sistema e se houve uma comunicação adequada, porque as pessoas acharem que é às 10 e começar, na verdade, às 9, problemático também, é bem complicado. Às vezes eu fico pensando, putz, mas será que não era melhor distribuir a senha, sei lá, online? Porque as pessoas que vêm de fora, né, as pessoas se programam pra vir e aí chegam no evento e não conseguem fazer as coisas que elas querem fazer, né? Mas, sei lá, também, ia ter um monte de senha online que as pessoas iam pegar e depois não iam aparecer lá, e aí, né, então não ia rolar o evento ia ficar mais vazio do que poderia, enfim. Então eu não sei. Sei que não dá pra marcar 9 e... Aliás, marcar 10 e começar a entregar às 9. Isso não pode acontecer, né? Se realmente foi isso que aconteceu, que foi o que a galera me falou, muita gente me contando a mesma coisa, isso é bem cagado. Outra coisa que eu também fiquei reparando, eu vi várias pessoas próximas de mim no Twitter reclamando, foi sobre transfobia. Muitas pessoas que se identificam como não binárias, ou que são trans mesmo, né, que se identificam com um gênero diferente do gênero do nascimento, né, contrário do cis, se sentiram mal, porque muitas pessoas chamaram a pessoa de mulher e a pessoa não se identifica como mulher, ou chamaram no feminino e a pessoa se identifica com pronomes masculinos, ou vice-versa, enfim. Vi mais de uma pessoa reclamando sobre isso, eu vi várias pessoas reclamando sobre isso, inclusive, e acho que de novo volta a gente pra aquele ponto o leitor, ele não está num lugar de melhor do que outras pessoas, além do que sabe mais do que todo mundo. É lógico, a nossa comunidade vai ter mais gente progressista, vai ter mais gente que tá por dentro das questões sociais, das pautas como um todo, mas mesmo assim, a gente vai lidar com muita gente jovem demais, que ainda não tá inteirada por todos os assuntos, ou pessoas até muito mais velhas que também não estão inteiradas no assunto, ou pessoas que não sabem nem que assunto é esse. Então, por mais que às vezes possa parecer que é um ambiente seguro, não necessariamente vai ser. Então fica aqui minha solidariedade pra todo mundo que passou por isso. É complexo, é difícil, eu imagino, não faço a menor ideia, totalmente porque não vivencio isso, mas eu imagino quão difícil seja, porque você tá lidando com o público, e lidar com o público sempre tem as suas pegadinhas, as suas questões, ainda mais quando toca numa questão de identidade, né, numa questão muito intrínseca que muitas vezes é gatilho pra muitas pessoas. É importante a gente que tá nesse lado, criando conteúdo, falando sobre livros em qualquer rede, e os autores também, a gente sempre tá falando um pouco sobre isso pra que mais e mais pessoas, mais e mais leitores e tal, entendam que eles precisam ter mais cuidado e tato na hora de lidar com as pessoas dentro de um evento como esse, e na vida também, entendeu? Fora dali também. E às vezes a gente vai com toda a intenção do mundo de dar carinho, amor, atenção, etc. E a gente acaba machucando porque a gente não se atenta a certas coisas. Então, se você é fã, se você gosta, se você acompanha o trabalho de alguém, seja ele autor, sei lá, gente, ator, cantor, qualquer pessoa, né, que você acompanha o trabalho, se preocupe com isso primeiro. Tipo,
como que se eu encontrar com essa pessoa na rua, como que eu abordo ela, né? Teve uma outra questão que eu vou deixar muito por alto, porque eu acho que essa questão ainda tá começando. Eu vi esse ponto sendo trazido hoje. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero ficar jogando lenha nessa fogueira, pra ficar catando, pra ficar caçando no Twitter, quem falou, lá. Mas eu sou amigo de todo mundo, eu gosto de todo mundo, eu sou próximo de todo mundo que cria conteúdo. Tem uma pessoa, não, tem 3 pessoas que eu evito, que eu não gosto muito, não falam muito comigo. Uma é grande, todo mundo sabe quem é, aquela precursora do BookTube. E outras 2 pessoas que têm canais menores, mas que a gente já teve uma questão aí no passado de eu saber de coisas aí que falavam de mim. Mas eu não treto, não brigo, não falo mal, não viro a cara nem nada. Quer dizer, vira a cara às vezes eu viro sim, mas eu não tô envolvido em nada. Mas eu gosto de 99% das pessoas. Então eu não quero entrar em tretas, até porque eu acho que talvez isso ainda vá se desenrolar ao longo dos próximos dias. Mas levantou-se um ponto de que criadores menores que estão começando, ou que já começaram há um tempo, mas que ainda não deslancharam de trabalhar com isso, de ganhar muita grana com isso, de fechar publicidade, de estar aí vivendo de criação de conteúdo, se sentirem mal ou se sentirem na obrigação de fazer esse tipo de conteúdo durante a Bienal, por exemplo, que é distribuir livros para não sei quem. Ah, você quer R$2 ou 10 livros. Ah, você quer um Kindle. Ah, você quer, vou distribuir Kindle para as pessoas, vou distribuir livros. É uma estratégia que mais de um criador fez na Bienal e faz também, não só na Bienal, mas fora da Bienal também. Mas gerou-se essa discussão, levantou-se essa discussão de que para as pessoas que estão criando conteúdo ou começando agora, de não se sentirem forçadas ou na obrigação, ou se sentirem mal porque não tem grana pra investir nesse tipo de coisa, tá? Bom, eu não faço esse tipo de estratégia mais. Na verdade, eu nunca fiz porque eu fico tímido de ficar interagindo com as pessoas muito em evento, assim. Mas é um fato, assim. Tem gente que vai ganhar dinheiro, que vai ter dinheiro pra investir em sorteios, em coisas caras, em dar dinheiro, em dar pix, um monte de coisa. Eu faço isso muito mais aqui no canal, etc. Exatamente porque eu não fico com timidez igual eu fico nesses eventos. Mas eu faço isso hoje, né? Que eu vivo disso, que é aquela coisa, você investe pra ter resultado, aí você investe pra ganhar. Mas eu também acho que essas estratégias, elas às vezes param de funcionar, né? Elas às vezes, começam a te gerar mais problema do que solução. Mas, se você quer saber mais detalhes sobre essa questão, não sobre esse ponto que aconteceu na Bienal, mas sobre essas estratégias de crescimento, eu comecei agora com um esquema de assinaturas lá no Instagram, onde eu vou fazer todo aquele troço que todo mundo me pede há muito tempo, de falar sobre a criação de conteúdo, de falar sobre como eu cheguei até aqui, o que eu faço, as coisas do meu dia a dia criando conteúdo, as minhas relações, quanto de coisas a gente vende, como que é o engajamento, quais são as estratégias em cada rede social, enfim. Eu tô trabalhando bastante isso já agora dentro do Instagram, então é só você assinar, é R$19,90 por mês, e aí eu tô fazendo vídeos do feed pro feed, falando mais detalhes das coisas, e stories eu tô falando de coisas mais pontuais, coisas que eu tô vendo na hora, sentindo na hora, passando na hora, negociações que eu tô fechando, etc. Muita coisa eu não posso dar detalhes de valores, porque, né, tipo, ganhei tanto pra fazer esse trabalho, mas eu consigo falar em grandezas maiores sem especificar clientes que eu tenho, porque, né, assino um contrato, não pode ficar dando tanto detalhe, mas eu quero contar, por exemplo, quantos livros eu vendo na Amazon e nas outras empresas também que eu tenho afiliados e tal, porque eu acho que a galera precisa entender um pouco melhor e mais como esse negócio, como esse mercado é grande e lucrativo, tá? Bom, é isso, assinem lá o Instagram, já tem um monte de gente lá consumindo conteúdo, trocando. Inclusive, você ganha a coroazinha, então eu consigo... Seus comentários ficam em destaque em fotos minhas e coisas e reels que eu posto. Quando eu recebo mensagem de vocês também fica separado, lá fica de um jeito diferente, então eu acabo, né, sempre abrindo e olhando dos assinantes, então não deixem de entrar por lá. E o conteúdo fica salvo, então vocês vão poder ter acesso por muito tempo, beleza? Beijo, é isso, até a próxima e tchau, tchau.